Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? É isso aí, galerinha! Vamos dar continuidade ao nosso módulo 1, né? Hoje, dentro do Reino dos Animais, vamos falar, num breve intervalo de tempo, já que é podcast, na forma do Biocast, que é o nosso canal no YouTube, do filo Molusca. Vamos falar dos moluscos, galerinha. Galerinha, estou com duas referências aqui. Uma é o do Wilson Paulino, o autor do livro didático Wilson Paulino. Conhece? Muito bem, volume único. E a outra referência é o meu segredo, eu não vou dizer para vocês. Então vamos lá, galerinha. Vamos começar, como sempre, com as características, né? Do filo, características gerais do filo molusca. Eles têm simetria o quê? Bilateral, são animais de corpo mole. Daí vem o nome, molusco, né? Animais de corpo mole, tem simetria bilateral, né? O corpo dele é constituído por cabeça, pé e massa visceral, beleza? Na maioria dos moluscos, o corpo ele é coberto por concha, né? Concha calcária. Na maioria dos moluscos, presta bem atenção. Isso quer dizer que existem outros que não têm, ou se tem reduzida essa concha calcária. Tem ainda uma cavidade do manto, que desempenha funções respiratórias. Galerinha, o manto, essa cavidade, ela fica localizada entre a concha externa e a massa visceral, certo? Os moluscos podem ainda ser monóicos, isso quer dizer hermafroditas, mas também tem moluscos dioicos. O sistema digestório já é completo. Quando eu falo sistema digestório completo, porque tem boca, né? Inicia na boca e termina no ânus. Vai da boca ao ânus. Falar em boca, com relação ao sistema digestório desses animais, alguns moluscos têm uma língua provida de rádula. É como se fosse uma lixa. Ok, galerinha? Que auxilia no processo da digestão. Então, como eu falei, eles têm simetria bilateral, né? São triblásticos, celomados, já falei. Galerinha, triblásticos porque eles estão naquele grupo de animais que já tem 3 folhetos embrionários, não é isso? E celomados, vocês sabem que celomados são aqueles dotados de uma cavidade celomática, né? Que é totalmente revestida pela mesoderme. Aí entra moluscos, os anelídeos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados. Muito bem, são animais celomados. Galerinha, como eu falei, eles secretam conchas, né, que protegem e abrigam também este animal. Os representantes dos moluscos, para quem não sabe, são os caracóis, as ostras, lulas, polvos, não é isso? Olha, alguns deles apresentam concha interna, que a gente chama de concha reduzida. É o caso das lulas. Outros não apresentam a perda total da concha. É o caso dos polvos. Eles possuem na estrutura bucal deles, exceto os das classes bivalves, né, que é uma das classes dos moluscos, que nós vamos já comentar, eles possuem uma estrutura denominada de rádula, como eu falei, né, encontrada na língua ali, formada por vários dentes quitinosos, é como se fosse uma língua, na verdade, que raspam, né, é uma lixa, raspam o substrato e contribui para a ingestão de alimentos. Então a rádula é uma estrutura característica de moluscos, mas nem todos têm, preste bem atenção. Apresentam diversos padrões reprodutivos, né? Como eu falei, podem ser monóicos, dioicos, certo? Fecundação ela pode ser interna, também externa. O desenvolvimento pode ser direto, também pode ser indireto, com a presença da larva, certo? Então vamos às classes dos moluscos. Olha, tem basicamente, para efeito de Enem vestibular, a gente estuda sempre 3 classes principais. São os gastrópodes, cefalópodes e os bivalves. Não é isso, galerinha?
Veja bem, os gastrópodes é a única classe com representantes marinhos, de água doce e terrestres. Em geral possui concha espiralada, né? Mas há representantes com concha reduzida e interna, certo? Ou até com a perda total da concha, como algumas lesmas terrestres. Em geral, os aquáticos, eles respiram por brânquias, certo? E os terrestres por pulmões. Muito bem, galerinha. Diz aí o molusco que respira por pulmões. Caracóis, né, galerinha? Os caracóis. Outros ainda possuem respiração cutânea, certo? Vivendo em ambientes terrestres úmidos. Respiração cutânea, eu vou lembrar de quê? Da lesma, galerinha. Então, dentro dessa classe dos gastrópodes, ainda podem apresentar sexos separados, né? Ou ser hermafroditas. A fecundação ela pode ser interna ou externa. E a fase larval pode ocorrer no interior de ovos ou até no plâncton. Então, essas são as características desta classe, gastrópoda. Os cefalópoda ou cefalópodes são moluscos exclusivamente marinhos. Olha aí, galerinha. Compare as características. Cefalópodes são exclusivamente marinhos e altamente especializados, com olhos semelhantes aos dos vertebrados, gânglios nervosos desenvolvidos, galerinha. Eu gosto de chamar a atenção para essa classe aqui quando eu falo de encefalização. Galerinha, a formação da cabeça aqui, o sistema nervoso central, já se dá aqui nas lulas, né? Observe, tem uma cabeça com os tentáculos e no polvo. Por isso que ele fala aqui gânglios nervosos desenvolvidos, certo? Há representantes com concha externa, no caso dos náutilos, com concha interna reduzida, né? No caso das lulas, e sem concha, no caso dos polvos. Os cefalópodes possuem um mecanismo de defesa por jato de tinta, que forma uma nuvem e confunde seus possíveis predadores. A respiração é realizada por meio de brânquias. Ao detalhe, sendo que a corrente de água ela é feita pela musculatura do corpo do animal. É fácil entender isso aí. Ó. Tem os tentáculos bem musculosos, né? São os braços desses animais. Quando eles estão fazendo esse mecanismo de agitar a água, esse movimento articular, eles promovem essa corrente de água, que é rica em oxigênio dissolvido, que atravessa as brânquias. É por aí mais ou menos esse processo respiratório desses animais. Bom, os cefalópodes apresentam sexos separados, certo? E fecundação interna. As fêmeas, elas depositam ovos, dos quais eclodem jovens já formados, completamente formados. Beleza? Vamos lá, galerinha, outra classe, biválvia. Galerinha, classe biválvia. Moluscos aquáticos de corpo achatado lateralmente e abrigado em uma concha formada por duas válvulas, com a redução da cabeça e perda da rádula no grupo, não tem cabeça nem rádula. A alimentação deles baseia-se em partículas presentes no meio, captados por cílios. É como se fossem animais filtradores, os bivalves, né? A maioria vive enterrado na areia, mas alguns são livres, natantes, e outros vivem presos aos costões rochosos, como os mexilhões, por exemplo, que a gente chama de sururu aqui no Maranhão, os mexilhões. Eles se prendem ao substrato, né? Por fios adesivos. Esses fios é interessante, são chamados de bisso, com 2 S. B-I-S-S-O, bisso. A dona de casa, quando está limpando assim o mexilhão, o sururu, o sarnambi, também chamado sarnambi, né? É muito regional. Aí tem umas estruturas que parecem realmente uns fios, né? De lã. É chamado de bisso. Isso aí é para ele ajudar a se fixar no substrato. As brânquias dos bivalves são ciliadas, galerinha. Já que é um animal filtrador, vamos imaginar o porquê, para que serve esses cílios. Bom, as brânquias desses animais bivalves são ciliadas e além de terem função na respiração,
tem função também na circulação, né, da água pelo corpo. É como se fosse também lá nos filtradores dos poríferos, lá nos coanócitos, né? Então, essas estruturas ciliadas ajudam na obtenção tanto do oxigênio dissolvido, presente na água ali, como na obtenção de nutrientes, pelos batimentos desses cilos. Entenderam, galerinha? Há representantes dos sexos separados e representantes hermafroditas. A fecundação ela pode ser externa ou interna. E a fase larval geralmente ocorre no plâncton. Beleza? Molusco, comentem. Abraços dos amantes da biologia. No canal YouTube também novo, o Biocast. Compartilhem. Valeu, galerinha. Solicitem PDF caso queiram materiais excelentes sobre este assunto e outros. Valeu.